vamos lá, gente. Vamos começar então, né? Vamos botar minha apresentação aqui. Vou compartilhar. Compartilhar com som, share sounds. E vamos lá. Todo mundo está vendo? É isso aí. Então, nossa conversa hoje, né, é Jung, o início dos ciclos, individuação, consciência e renascimento, né? É onde, na formação que muitos de vocês tiveram em transpessoal, né, tiveram duas disciplinas comigo, uma sobre Jung, né, e outra sobre marketing arquetípico, mas também com fundamento junguiano. E essa é minha paixão, né? É onde eu trabalho assim 24 horas por dia, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como é que Jung vê toda a psicologia encara essa ideia de ciclo, né? Erik Erikson com as passagens ao longo da vida, né? O Winnicott também, Piaget, todos os psicólogos de alguma forma se debruçaram sobre esses ciclos, que cada um de nós passa por isso, né? Eu, por exemplo, a cada 5 anos, alguma coisa acontece na minha vida, um ciclo acaba e outro começa. Espero que, eu estou com 74, né? Se eu tiver mais uns 20 ciclos, né, Lucília? Eu vou para 120, aí tá bom, né? Diz que teve um escravo, que era um escravo reprodutor, 1 metro, 2 metros e pouco, um cara forte, né? Que viveu 130 anos. Não sei se é lenda, né? Eu espero que não, e espero que eu viva mais que ele. E continue com vocês, né? Aproveitando e ensinando, né? Que esse é o meu objetivo de vida, né? Minha missão de vida, né? É Eu esse sou o ensinamento. professor Francisco Fialho e junto com o Isen, Tá bem, vamos ficar aqui então. Então vamos lá. Então respirem, né? Respirem, né? Vocês que seguram mundos, vocês que escutam almas, né? Esse é o psicólogo transpessoal, né? Que acompanham travessias. Hoje vocês não estão aqui só para aprender. Nós estamos aqui todos juntos para atravessar juntos. A travessia de um ano 9, 2025, para 2026, que é um ano 1. A gente sabe que essas datas não têm nenhum significado, são arbitrárias, mas em termos de vibração, em termos de energia, elas criam egrégoras, elas criam um momento de real transição, de mudança de ciclo. É aquela hora que você planeja, né? A gente faz isso o ano inteiro, né? A gente acorda de manhã e planeja, né? E no dia seguinte planeja de novo. Faz parte da nossa natureza fazer isso, né? Mas o que significa ser um ano 9? O ano 9 é um ano de fim de ciclo, de revelações, de purificação, de fechamento kármico, de fim de narrativas, de dissolução do que não serve mais para a jornada. E se você puder resumir tudo numa frase, né? O ano 9 é quando a alma varre a casa. Né, Lucília? Então, essa depressão, né, de repente, é isso. Tem que varrer a casa. Tem que jogar o lixo fora, jogar a poeira para fora para começar um ciclo novo. E esse ciclo novo é 2026, que é um ano 1, que é um ano de gênese, de semeadura, de uma nova identidade, potência original, e é o começo de um novo ciclo de 9 anos. O ano 1, a metáfora, é quando a alma planta a primeira semente do novo destino. O ano 1 é quando a alma planta a primeira semente do novo destino. Um ciclo se encerra, outro silenciosamente começa. Entre o que fomos e o que podemos ser, há um ponto de luz onde tudo se decide, a escolha.
que em 2026 cada um de vocês aceite nascer de novo, com coragem para abrir caminhos, com beleza para honrar a própria essência e com verdade para sustentar o próprio destino. Feche os olhos, respirem fundo e perguntem para sua alma: que futuro escolho semear para a minha evolução nos próximos 9 anos? Que futuro escolho semear para a minha evolução nos próximos 9 anos? Quando nós voltamos ao planeta, reencarnamos, né? A maioria dos transpessoais, a grande maioria acredita nisso, na reencarnação. E quando a gente nasce, a gente tem uma história anterior. E James Hillman, que é um discípulo querido do Jung, ele fala na Psicologia da Semente do Carvalho que o que importa é a missão. Cada um de nós, quando reencarna, vem com uma missão. Eu vou ampliar isso. Não é uma missão só, são várias missões. Porque ser pai, ser mãe é uma missão. Ser artista, ser engenheiro, ser médico é uma missão. E tudo isso você planeja antes de voltar ao planeta Terra. Não só planeja. Por exemplo, quem conhece as obras do André Luiz, lá em Nosso Lar, quem viu o filme, Nosso Lar tem 6 ministérios. 2 voltados para o umbral, 2 voltados para a Terra e 2 voltados para os planos superiores. E antes de você reencarnar, você vai para o Ministério do Esclarecimento para fazer curso. Como ser pai, curso. Como ser professor, curso. Como ser médico, curso. Como ser engenheiro. E nós, privilegiados, reencarnamos. E antes, a gente já fez um curso de como ser um terapeuta transpessoal. Ah, mas eu não sei qual é a minha missão. Nossa tipologia aponta para a nossa missão. Todos os psicólogos, né, de alguma forma, criaram tipologias. O Jung criou a dele num livro, né, sobre tipologias, na década de 1920, que mais tarde foi ampliado por 2 psicólogas, Myers-Briggs, para dar conta da necessidade, na Segunda Grande Guerra, de alocar as mulheres na força de trabalho. Os homens foram para a guerra e as fábricas tinham que operar máximo de produtividade. O jeito foi tirar a mulher de casa e colocar no mundo. Nunca mais voltou para casa. Ficou lá. Aí começa a história da liberação feminina. Né? E para alocar essas mulheres no campo de trabalho, né, a Myers-Briggs, mãe e filha, 2 psicólogas, pegaram a tipologia do Jung e criaram o MBTI, que é até hoje o instrumento mais usado, junto com o Enneagrama, para recrutamento e seleção de pessoas, para orientação profissional. Então, isso aponta para a nossa missão. Viktor Frankl, que é aquele psicólogo que sobreviveu a um campo de concentração, porque encontrou um sentido, vai dizer para cada um de vocês que quando você descobre a sua missão é o que dá sentido à sua vida. É o que dá propósito. Propósito. Né? E como é que a gente sabe isso, né? A maioria de vocês são guardiões. O guardião, vamos pegar esse primeiro aqui, né? O STJ, o que ergue estruturas.
Essa primeira letrinha diz para onde você dirige a sua energia. Você pega um bebezinho, coloca uma bola na frente. Se ele fica olhando para a bola, ele é introvertido. Se ele engatinha em direção à bola, ele é extrovertido. A segunda letrinha diz como é que a gente capta os dados do mundo. Traz o que está no mundo para o corpo. Então, os guardiões, eles usam os olhos da cara para fazer isso. Já os idealistas, por exemplo, usam os olhos da mente. Usam a intuição, o N em vez do S. A terceira letrinha diz como é que você leva os dados do corpo para a cabeça. Jung vai dizer que esse ato de trazer para o corpo é irracional. Você não tem consciência disso. Já quando você pega do corpo para a cabeça, entra a consciência. E você pode fazer isso usando lógica, raciocínio, thinking, pensamento, ou pode usar usando o sentimento. Por exemplo, do ESFJ, o que nutre laços. Eu, enquanto terapeuta, sou um guardião. A gente não tem uma missão só. A gente troca de roupa de acordo com o tipo de missão que nós estamos atendendo em determinada hora. Essa última letrinha aqui não existia em Jung. Essa última letrinha foi acrescentada pela Myers-Briggs. Em Jung, você tem 8 tipos. São as 3 primeiras letrinhas. Essa letra daqui diz que o guardião é aquele cara que planeja. Ele usa os olhos da cara para captar o dado do mundo. E ele não está no aqui e agora, ele está sempre pensando, planejando. Já o artesão, né, é diferente. Quando você está pintando um quadro, você está olhando com os olhos da cara e está vivendo um instante. Não está pensando em mais nada, só em colocar na tela aquelas máscaras. Então, o artesão é o que vive o instante, o que celebra o mundo, o que transforma a matéria, o que cria beleza. Os cientistas geralmente são racionais. Eles veem com os olhos da mente a visão, eles veem não o que é, mas veem além, veem possibilidades, o que poderia ser, em que pode se transformar. E eles usam o raciocínio lógico. Esse T daqui do raciocínio lógico. E, finalmente, tem os idealistas. Quando eu fiz esse teste a primeira vez, 400 anos atrás, né, deu, e a Lucília também é Lucília, é NFJ. Que a Cláudia também deve ter dado a NFJ. Né? Por quê? Esse método do Jung, que é antigo, de 1920, o MBTI, 1950, 40, ele ficou popular de novo depois do ano 2000, porque um sujeito chamado Kirsten publicou um livro que virou um best-seller. E ele pegou os 4 tipos de Platão
Platão já tinha uma tipologia, os guardiões, os artesãos, os idealistas, os racionais. Isso não é do Jung, é do Platão. E ele pegou e juntou os tipos do MBTI com os tipos do Platão. E deu um nome bonito, maravilhoso, para vender livro, para cada um dos tipos. E adivinhe o nome que ele deu para aquele que desperta o outro. Ele chamou de professor. Desde o início, a minha tipologia apontava para a minha missão. É óbvio que quando eu. Essa é a minha missão principal, mas eu tenho outras missões. Eu sou pai, e como pai, eu sou um guardião. Eu produzo artigos científicos, e quando eu produzo artigos científicos, eu sou racional e artesão. Eu estou no aqui e agora o tempo todo, não estou lá viajando na maionese, pensando no futuro. O que que eu vou fazer para que esse aluno aprenda? O que que eu vou fazer para despertar em vocês a paixão de aprender? Porque o professor não é aquele que ensina, é aquele que desperta a paixão de aprender. Se ele consegue despertar em você a paixão de aprender, ele pode sair fora e você aprende sozinho. Esse é o papel dele. Então, a nossa tipologia aponta para a nossa missão, aquilo que dá sentido à nossa vida, dá propósito à nossa vida. A ideia de trabalhar com vocês hoje, né, caminha por aqui. Eu não vou nem chegar no segundo aqui, tá? Mas só para falar, se eu pudesse falar sexta e sábado com vocês, com menos cursos que a gente tem, geralmente, eu começaria pelo chamado para o novo ciclo. Depois ia para os movimentos da consciência de Hegel, né? A jornada do herói, a jornada da heroína, e terminaria com os ciclos na psicologia, Erik Erikson, Winnicott, Piaget, por aí vai. Contaria um mito, contaria um mito, e teríamos uma dinâmica, né? Que mito que eu contaria para vocês? Quem leu Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Pinkola-Estes, uma antropóloga junguiana com doutorado em Jung, eu falava da Vasalisa, a história da Vasalisa, porque é uma história, é uma passagem, é uma travessia. A Vasalisa, a história começa com a morte da mãe boa demais. A mãe, como em Cinderela, depois que a mãe morre, vem uma madrasta, a mesma coisa acontece com a Vasalisa. Agora, por que que a mãe tem que morrer? Né? E ela diz, a Clarissa, que os lobos cuidam dos filhotes com muito amor. Quando os filhotinhos nascem, a loba boa demais, a mãe boa demais, deixa os filhotinhos na toca e os alimenta, os esquenta, dá calor. Mas chega uma hora que essa mãe boa demais, que essa loba boa demais tem que morrer. É quando ela tem que ensinar o lobinho a sobreviver. Aí ela tira ele da roca, mostra os dentes, rosna para ele. E isso é o que vai acontecer hoje com a gente. Eu vou tirar vocês da zona de conforto, vou tirar vocês da toca, e como a mãe boa demais, a loba boa demais, o professorzinho bom demais, eu vou deixar com vocês um presente. O mesmo presente que a Vasalisa recebeu.
e que vocês vão levar daqui, que é a intuição, que é o grilo falante do Pinóquio. Aquela vozinha com quem você pode dialogar. Na floresta escura, quando você não sabe o caminho, pergunta para a boneca, pergunta para a sua intuição. Se conecta com o sagrado. Para onde eu devo ir? E não seja rebelde, porque nós somos rebeldes. Eu lembro quando tinha 20 anos e queria fazer uma bobagem, né? Eu era espírita na época, né? Ainda sou até hoje. E eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo para dialogar com a minha boneca, com a minha Vasalisa, e o Evangelho dizia claramente que eu não devia fazer aquilo. Que eu e a Lucília fazemos sempre. A gente fechava o Evangelho, abria de novo, e pela quinta vez, quando ele dizia não, 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 a gente fechava e fazia errado. Né? A gente é rebelde. A gente é rebelde. A vozinha está lá dizendo o que fazer, mas a gente é rebelde. E por isso você sofre, porque você é rebelde. Se você ouvisse a bonequinha, você ia ser capaz de encontrar a Baba Yaga, o feminino selvagem, e sobreviver. E voltar os presentes que o feminino selvagem daria para cada um de vocês. Fim de um ano, início de outro. É o chamado para um novo ciclo. É um chamado para um novo ciclo. Jung diz que você tem duas opções na sua vida. Ou você vai, ou é arrastado. Não tem jeito. Quando você não vai, vem a nigredo, a noite escura da alma. E aí você procura o terapeuta. O Jung vai dizer, quando ele fala de alquimia, e a alquimia tem 3 momentos, ou 4, vamos usar 3 momentos: nigredo, albedo e rubedo. Nigredo é a noite escura da alma. Nigredo é muito bom, diz o Jung, porque aí você procura o terapeuta. Esse terapeuta pode ser dentro de você também. Geralmente nós procuramos fora um terapeuta. O Jung diz que aí você chega e confessa. Você faz a sua confissão. Aí no diálogo com o terapeuta, vem o esclarecimento, vem o albedo da alquimia, o albedo. Quando você tem alta, significa que você chegou no rubedo. O rubedo significa que aquela pessoa que você era morreu e uma nova pessoa vai nascer. Na verdade, o rubedo não é um fim de ciclo, é o início de um outro ciclo. Por quê? Nascer, viver e morrer faz parte desses ciclos. Agora, eu não preciso de uma nigredo para entrar no novo ciclo. Eu posso deixar que a intuição, a minha bonequinha, diga: entre na floresta, acredite em mim, não seja rebelde. É hora de conversar com a Baba Yaga. É hora de conversar com o seu feminino selvagem. É hora de receber os presentes que ela tem para te dar. Inícios pedem consciência. A passagem de ano é um rito universal de renovação. No mundo todo, as pessoas juntas, todas dizem: vai começar um ano novo, um novo ciclo começa. Mas para nós, da transpessoal, a pergunta central
A pergunta central é: o que pede para nascer em mim? O que pede para nascer em mim? Pode anotar. Dever de cada. Na verdade, vocês vão sonhar com isso. Ou então já vão ter um insight agora. Ou então, se vocês já estão acostumados a conversar com a bonequinha, com a intuição, ela já está te dizendo, te respondendo o que deve nascer em você. O que pede para nascer em mim? O início de um novo ciclo, seja um ano, seja um projeto, seja um relacionamento ou uma etapa interior, não é apenas um evento cronológico. Aquilo que estava lá na primeira tela que a Fernanda colocou para vocês. É um acontecimento psíquico. Algo em nós se reorganiza, algo se anuncia, algo pede passagem. A nossa psique pensa, sente e vive em ciclos e não em linha reta. Piaget fala de equilibração majorante. Jung dizia que a vida é uma espiral, nunca uma repetição exata e nunca um progresso linear. Humberto Maturana, Francisco Varela vão dizer que o Darwin estava errado quando falava em evolução, que evolução dá essa ideia de reta. Eles falam que o correto é deriva natural. Coisas vão e voltam, vão e voltam. Se você pegar na média, vai, mas não é uma reta. Todo ciclo contém 4 movimentos arquetípicos: a germinação, o chamado, e agora vocês estão tendo um chamado, a travessia, o crescimento, o confronto com a sombra, a crise, e a colheita, que é o retorno ao self, ao si mesmo. Nigredo, na alquimia, chamado, albedo, citrino, travessia, confronto com a sombra, e no final o rubedo, a colheita, a integração, retorno ao self. Esses movimentos refletem as estações do ano, refletem os ritos mitológicos, os ritmos do corpo e da alma, a jornada do herói, a própria respiração. O universo foi criado porque Brahma expirou. Mas Brahma vai inspirar e um novo universo vai nascer. O universo também nasce, vive e morre. O nosso inconsciente opera por ciclos. Ao final de cada ciclo, o nosso inconsciente nos convoca para outro nível de maturidade psíquica. Ainda em Mulheres que Correm com os Lobos, no conto A Donzela Sem Mãos, a história começa com um pai e uma mãe da psique, arquetípicos, porém ingênuos. Depois, quando ela entra na floresta, encontra o rei e a rainha, tem um novo pai e uma nova mãe da psique, maduros, num outro nível de maturidade. Um ciclo termina quando o que fomos já não dá conta do que precisamos ser. Eu agora larguei, né, a universidade, mas de repente encontrei um grupo na França maravilhoso e praticamente estou numa nova relação de aprendizagem e ensino com esse grupo da França.
De repente, daqui a um ano que vem, eu vou estar falando francês. Hoje eu só enrolo só, mas vou melhorar. Mas abriu um mundo novo para mim. Conheci novas pessoas, com novos conhecimentos. Um ciclo termina quando o que fomos já não dá conta do que precisamos ser. E por que inícios pedem consciência? Que começos são delicados. Porque o novo ainda é semente. Toda semente, se não for cuidado, ela morre. Porque o velho ainda tenta nos puxar para trás. Velhos hábitos, medos, padrões, fidelidades invisíveis. Toda mudança verdadeira convoca sombra. Porque o inconsciente reage ao desconhecido. Resumindo, um início é sempre um portal. Um início é sempre um portal. E para você entrar nesse portal, precisa ter clareza, intenção e presença. Sem consciência, repetimos. É o aqui e agora. O luto e fuga. Com consciência, criamos. Ou repetimos a vida antiga, ou permitimos que a nossa alma desenhe um caminho novo. Todas as culturas, em todos os tempos, criaram rituais de virada. Porque o ser humano precisa desses marcos simbólicos para reorganizar o sentido da existência. A passagem do ano é um rito de morte do que não serve mais, um rito de renascimento do que pede para emergir, para nascer, um rito de purificação, varrer a casa, soltar culpas, pesos, velhos personagens. Um rito comunitário. Nossa alma individual se alinha com o corpo social. Um ritual arquetípico de travessia. E mesmo quem não acredita em energia sente isso. É como se o mundo inteiro respirasse fundo ao mesmo tempo. Mas o que importa, de novo, não é o calendário, é o movimento psicológico que ele desperta. O que a vida quer expressar através de mim agora? O que a vida quer expressar através de mim agora? O que está pedindo passagem? Qual semente desperta em mim? Guardem essas perguntas para as suas meditações, para as suas reflexões. E lembrem, vocês estão levando com vocês a bonequinha da Vasalisa. E quando a Baba Yaga pede o impossível, separar a semente de papoula dentro do esterco, separar o milho velho do milho mofado, parece impossível. A bonequinha diz, deixa comigo, eu faço isso. Vocês estão levando para 2026 a bonequinha da Vasalisa. Pergunta para ela. O que a vida quer expressar através de mim agora? O que está pedindo passagem? Qual semente desperta em mim?